Olá! Se você chegou aqui porque provavelmente não gostou de nada que você viu no Google ou na inteligência artificial criando marcas para polpas de frutas ou sucos ou uma coisa que você sorvete, então você chegou aqui porque a gente faz de uma coisa, de uma marca ser desse jeito aqui, para ela tá desse jeito aqui. A JPM chegou para mim com uma missão meio complicada assim, ó. Eu tenho que me diferenciar nesse mercado porque a maioria desse ramo aqui usa cesta de frutas ou a fruta grandona, então não é tão chamativa, não é tão gostosa de se consumir. Então, para trazer essa marca, para deixar ela mais saborosa, e a pessoa bater o olho e falar: nossa, é cremoso, é gostoso, é docinho, que você tenha a sensação de ser mais natural e a mesma coisa que eu consigo dar esse suco para o meu filho. A gente tem que pensar nessa situação, tá? Porque a maioria que vão consumir são pais ou são filhos que vão dar para os pais. Então a gente tem que imaginar que é um público um pouco diferente de consumo, porque são sucos, são polpas naturais. Mas se você quer ver esse tipo de vídeo, ó, se você quer ter uma marca desse tipo aqui, ó, tem um link aqui do lado que a gente pode conversar e criar sua marca, porque esse vídeo vai ser eu explicando como é que foi feita a JPM, todo o processo, todo o item dela, até por onde que a gente passou por um maracujá, meio abacaxi lá no começo, para chegar em uma palavra praticamente. A gente deixou de um jeito que ficasse uma palavra. E se você não me segue nas redes sociais, David Bargão em todas, tá? Só você pesquisar. Mas vamos lá, que é a nossa pesquisa de sempre, para a gente procurar sobre logo para polpa de fruta. Por que eu pesquiso sobre logo sobre polpa de fruta? Porque para você ver que todas têm uma similaridade, tá? Ela sempre coloca uma fruta em si, ela sempre coloca algum material, só que qual que é o grande problema? Algumas soluções, tá? Algumas são funcionais, algumas funcionam bem. Só que qual que é o grande problema? É que geralmente, quando a gente vê polpa de fruta no mercado, é aquela embalagem mais feia, né? É aquela embalagem que você não tem tanta vontade, porque ou ela é mais cinzentada, ou ela é um plástico que é tudo revestido. Não é uma coisa que você vê na gôndola e te dá vontade de consumir mais. Então, a ideia aqui foi que deixar que a JPM produzisse frutas. Então, se a gente está falando de maracujá, que são a especialidade deles, mas também morangos, frutas diversas, mirtilo, mas tudo de uma forma congelada ou em formato de polpa. Então, aqui eu vou mostrar para você como é que a embalagem às vezes muda a percepção do cliente, a percepção dele entender como é que vai funcionar tudo no final. Então, essa é uma tipo de empresa que, se você é designer, está aqui nesse vídeo e quer saber como é que você tem que imaginar como é que vai ser o mundo real da marca, você tem que imaginar ela dentro de um freezer. Ela não vai estar na gôndola do supermercado bonito assim, ela não vai arrumadinha, ela vai estar com gelo, a luz não vai ser tão boa às vezes, o material não vai ser tão produzido. Então, uma marca forte meio que chama um pouco mais atenção para o produto, tá entendendo? Nesse caso, a gente está falando de uma coisa de consumo quase que imediato, então ela vai ter que ter uma rotatividade, vai ter que ter uma presença muito marcante. O jeito da marca aplicar, ela não pode ser, por exemplo, muito complexa, que a pessoa possa ter dor de cabeça para tentar decifrar. Ela tem que ser uma coisa rápida, porque além de estar no supermercado, então, por exemplo, ela concorre diretamente com fruta in natura, ela também tem a questão de o freezer não ser bem iluminado. Não sabe, por exemplo, ela não está no meio de uma gôndola. Ela às vezes está no canto, às vezes está no. Então, ter uma marca que ela funcione para tudo é isso que faz a diferença nesse tipo de conteúdo. Você viu um pouco aqui, mas eu vou mostrar um pouco antes, tá? Depois a gente volta nas embalagens ali. A primeira ideia da marca da JPM foi alguma coisa que, tipo, laranja, meio Brasil, eles exportam laranja também, tá? Eles fazem isso aqui. Então, a primeira ideia foi trazer essas curvas que deixassem a marca mais gostosa. Porque a maioria, você viu que eu acabei de mostrar para você, a maioria das marcas, elas usam um padrão que tentar diversificar um pouco. Então, no começo, era JPM Brasil, por isso você está vendo aqui JPM Brasil, depois a gente mudou para JPM Frutas. Porque Brasil, porque como eles exportam, já faz o material, já tem mais clientes, tipo, atende toda a região, por exemplo, daqui do Sudeste, eles são do Sul, tá? Mas atende a região Sudeste, então, para ter essa nacionalidade, ter mais forte. Mas desde o começo você pode perceber que é mais laranja, que já era deles laranja, para verde. Então já tinha esse amarelo e verde meio que embutido ali, por isso que já ficaram no Brasil. E a gente pegar, esse slogan foi direto na reunião de briefing, tá? Isso é uma coisa bem importante. Porque tem algumas empresas desse mesmo ramo deles
que coloca como um conservante, até para durar mais, alguma coisa disso. Mesmo que seja congelado, lógico, o transporte, como é que é feito, às vezes é complicado, né? Por exemplo, uma coisa a gente está falando num frio do sul e ir para ali continuar no sul. E tá 10 graus o ambiente normal, 15 graus. Outra coisa é ele fazer o material disso aqui, né? Uma entrega, por exemplo, para São Paulo, em Americana, que é 30 graus. É completamente diferente, tem esse processo. Então, alguns concorrentes deles usam conservantes e isso acaba atrapalhando o gosto da fruta real. Então, imagina que eles pegam a fruta, trituram e congelam. Basicamente isso. Lógico, tem uma limpeza, tem todo o processo. Se vocês olharem o vídeo deles, sugiro vocês olharem, tá? @JPM aqui, frutas, vocês vão ver que lá tem bastante conteúdos que eles estão produzindo sobre tudo que eu falei, tudo que a gente conversou, de mostrar mais o suco, de mostrar mais a vida, de mostrar que eles estão mais próximos das pessoas. É uma coisa que eu ajudo. Então, trazer esse slogan é sabor de verdade, porque às vezes a gente confunde, né? Como a gente toma suco de caixinha, eu estou em São Paulo, tá? Imagina, coloca isso na sua cabeça. Fruta natura é diferente de fruto de caixinha. Só que você não vai dar um fruto de caixinha pro seu bebê, que tá fazendo 6 meses e começou a se alimentar agora. Você provavelmente vai dar uma fruta mais natura, você vai ter que fazer um suco mais diferente para que ele possa provar, porque é uma coisa. Ou para um idoso que não pode mais tomar refrigerante, não pode mais tomar esse suco por causa de diabetes, por causa de mil coisas. Então, esse tipo de suco é para trazer o sabor de verdade. E realmente, é a fruta pura, tá? É a fruta pura que eles colocam. E aí, a primeira ideia que eu falei para vocês é trazer meio que um mapa do Brasil, como se fosse uma laranja, os gominhos ali. Só que tá vendo que ela tá muito quebrada, ela tá muito distorcida, ela não encaixa em nada. E a outra solução foi trazer um coração nesse mesmo formato, mostrando que é de família, é uma empresa familiar. Então, eu tinha que, de alguma forma, trazer essa sensação de grupo, de empresa familiar, tá? É uma forma que a gente traduz aqui como representar que não é só uma empresa comercial como a Nestlé da vida, é uma empresa que é um grupo de família. Lógico que a Nestlé é um grupo familiar, tá? Ela foi por muito tempo e hoje é uma multinacional. Mas só para você entender como é que funciona o processo, tá? E aí a gente chegou numa letra mais gostosa. Por que eu falo que é letra mais gostosa? Porque ela tem os traços da cremosidade, por exemplo, de um suco, como se fosse o suco, como se fosse a polpa da fruta mesmo. Ela tem esse selinho que a gente fala, aquela frutinha, a folha da fruta. Então, deixar mais ela gostosa, mais que apetitosa, que a gente pudesse comer, sabe? Imediatamente comer. Tanto que tem frutas congeladas, eles vendem frutas congeladas. E deixar mais fácil a leitura. Porque aqui, por mais que tivesse, por exemplo, essa daqui que tá mais tortinha, é um sobe e desce, sobe e desce. Então, lógico, tem o sentido com a fruta, mas ela meio que é mais, como é que eu faço? Mais infantilizada, tá? Aqui ela entraria bem no infantil. Aqui já não. Aqui a gente está conversando de uma marca que ela é um bloco, como se fosse retinha, como se fosse um padrão de qualidade. Lembra que eu sempre estou preocupado com que as pessoas entendam que é um padrão de qualidade, que é uma qualidade muito superior com o fruto de caixinha. Sempre nessa marca a gente ficou preocupado com isso, mostrar isso o tempo todo. E aí, o que a gente colocou, já teria um pingo no i, tá? Só que, ó, se eu tiro isso aqui, ela perde um pouco a leitura. Só que se eu coloco esse pingo no i, no j, né? Ele fica um JPM mais fácil de ler. E o frutas também. Ele fica mais comestível, ele fica mais meio que saltando, querendo participar da conversa. É exatamente esse o ponto. E aí, o que eu falei para vocês, por que isso é importante? Lembra que eu falei para você que ia mostrar a embalagem de verdade, como é que ela foi? A gente foi produzindo as embalagens, tá vendo? Foi fazendo vários testes. Ó, vamos colocar um morangão grandão, mas esse espaçamento aqui, ó, só que por lei tem que ter um morango pequeno ali, tá? A gente tem que mostrar algumas frutas. Não pode ser só o grandão e não ter mais nada. Colocar, por exemplo, a fruta pequena. Então, todas essas frutas, todo esse material, a gente teve que ir atrás das fotos. Fazer fotos, selecionar fotos que fossem morangos saborosos, por exemplo. Então, aqui é um morango congelado, a gente colocando que é 100% de fruta. Isso aqui foi um dos primeiros testes que a gente fez, tá? Então, só para você entender que é um processo de construção em conjunto. Eles têm que ver como é que é na real. A Indiana, que é uma das donas da marca, ela estava o tempo todo com a gente. Então, o que eu falei para elas, ó, para ter contraste, para ter a leitura melhor da marca, não podia ser o tempo todo JPM, frutas em amarelo e verde. Então, a gente tirou um pouco, lembra que eu falei de tirar o laranja e colocar o amarelo? Justamente para trazer, porque a maior receita deles, a maior venda deles, e eles são conhecidos nacionalmente pela venda de maracujá.
Só que não tinha esse tom na paleta de cores da marca antiga deles. Tinha vários outros tons, mas não tinha amarelo. Então a gente trouxe um pouco disso, e quando for numa aplicação para deixar mais bonita a embalagem, lembra que eu falei da gôndola? Quando ela estiver na gôndola, na geladeira, ela vai estar no freezer, ela vai ter lá. Como é que a gente chama atenção? E aqui foi um ponto. Essas stickers, né? Esses labels que tem em cima, ela chama um pouco mais atenção porque ela mostra que é um selo de qualidade, tá? Então meio que passou por um selo de qualidade, e aqui onde, por exemplo, essa parte vermelha é onde ela viria a fruta mesmo. Aqui seria recortado certinho. Então a gente imaginou, fiz vários testes como é que a gente poderia fazer de uma forma mais arrumada, né? Você pode ver que a letra mesmo aqui ela fica mais orgânica, e aí chega no que foi o final. O final, se você espera que você tenha encontrado ela aí no seu supermercado, tá mais do lado sudeste aqui, mas você consegue encontrar um pouquinho. O que a gente fez? Ressaltou, lembra que a gente fez meio curvado, lembra? Porque são frutas, a gente tem que deixar um pouco mais animado, então é para deixar mais animado. Então, ó, frutas vermelhas congeladas. Então a gente coloca a fruta congelada aqui, obrigação legal, tá? Isso é obrigação mesmo que tem que ser feito. Só que elas estão do lado também. Tá vendo que é como se fosse um selo de qualidade mais arredondado aqui, depois o peso. Então tem todos, o morango também tem, a amora. É uma diferença, por exemplo, a gente está diferenciando o nosso produto na embalagem. Porque essa parte que é cinza aqui é onde vai a fruta, que fica transparente. Não vai ser impresso nada aqui. Só na parte vermelha. Imagina que é só essa parte que está desenhada aqui. Isso faz com que no freezer chame atenção, porque ele vê a qualidade do morango. Lembra que a gente está sempre preocupado com a qualidade? Vê a qualidade da amora, vê a qualidade do abacaxi. Ela vê o tempo todo a qualidade. Então, isso faz com que aquela senhorinha, por exemplo, que ela vai decidir se aquela embalagem fechadona, meio vermelha, complexa, ela vai consumir, ela já leva uma que ela consegue ver o produto, ela consegue ver a qualidade ali. Isso faz diferença, tá? Faz muita diferença. Tanto que eles aumentaram as vendas. A gente ficou muito focado em temos que aumentar a venda. Só que se você está achando que esse é um processo de uma semana, você está totalmente enganado. E eu vou mostrar por causa da apresentação da marca deles. Esse é um processo. A primeira marca deles era com esse pingo aqui, por isso que a gente alterou, era no P, tá? Esse processo levou o tempo de 6 meses. 6 meses para desde a marca até a embalagem ficar pronta, porque é fornecedor, então o fornecedor precisa com 30 dias de antecedência, sabe? Se você trabalha com isso, você sabe. Então precisava trazer tudo isso. E eu expliquei para ela, é difícil porque são embalagens, são rótulos, são algumas coisas que tem que fazer, que é cuidadosamente, às vezes a gente altera. Eu altero, por exemplo, a gente estava aprovada a embalagem. Só que eu precisei fazer uma alteração de encaixe, por exemplo, de uma melhor leitura sobre a informação. Sobre, por exemplo, 100% fruta, por exemplo, que a gente tirou. Era um selo que tinha ali, depois a gente tirou. Ou, que nem na polpa tem isso. Na polpa tem 100% fruta na embalagem. Então, para que a pessoa entenda que, poxa, é um original mesmo. Que a pessoa sempre pegue a marca e veja de uma forma que ela queira consumir mais. Então, como eu falei para você, vai ter marrom, por exemplo, sabor de verdade, vai ter essas outras coisas, é uma paleta, eu falo assim, que não tem limite. Porque vai que ela venda, por exemplo, o orégano daqui a um tempo, tá? Ela só tira frutas ali e vende especiaria. É uma marca que funciona até para isso. Então, a gente tem que imaginar que não fique presa na marca só de frutas, ou só de sorvete, ou só de qualquer coisa, suco que você está vendendo. Tem que ser uma marca que funcione para tudo. E aí, logicamente, a gente está pensando em frutas. Toda vez que a gente falar de amarelo, eles usam isso na rede social. É sobre saudável, ser saudável, vender essa parte de ser saudável. Na era fitness, eles regaçam de vender, porque as pessoas estão desistindo do suco de caixinha, estão numa era que as pessoas querem ser mais fitness, então trazendo isso. O fresco, que daí eles usam mais a parte de verde, né? A gente tem aqui na marca, na camiseta mesmo, eles usam. E o marrom, que é o natural, que é a terra, né? A madeira, é a árvore, é tudo. Então, a gente traz isso. Se você quer saber qual letra que eu usei para isso, é Chocotaste, tá? Essa marca, para que ficasse assim, ó. Simplesmente saborosa. É uma das que eu falo sempre que a fonte, ela traduz muito o que a empresa vai entregar para você. Então, se ela vai entregar mais seriedade, se ela vai entregar mais gostosura, né? Saborosa, se ela vai entregar mais requinte. Então, a letra tem que trazer isso para a marca, tá? O ícone, nesse caso, a marca inteira é desse jeito. Não tem um ícone em si, tá entendendo? Eu não coloquei um ícone. É justamente para que ficasse mais fácil a aplicação. Lembra que é muito difícil ver numa gôndola? Se eu colocasse um ícone, por exemplo, imagina se eu coloco um ícone do lado aqui, ia quebrar toda a estrutura da marca, todo o poder que ela tem para trabalhar. E aqui é outro ponto, por exemplo, a gente fazer isso de uma qualidade de vida. Ter uma bandeirola,
os materiais deles são mais limpos e são mais clean, lembra que a gente é 100% natural? Tentar trazer isso o tempo todo no menor contato com o cliente. O que é o menor contato? Isso aqui, por exemplo, ela consegue ver numa praia. Você não consegue ver? Só que a pessoa que às vezes pegar um contrato deles, alguma coisa, um fornecedor, vai ter que ver que tem isso também no timbrado. O timbrado não pode ser aquela coisa poluída, nada. Tem que ser uma coisa mais limpa. Ah, mas David, eu consigo ver numa caixa de fruta. Lembra que eles entregam? Eles têm o fornecedor, eles são uma empresa familiar que eles congelam a fruta. Eles não têm totalmente. Maracujá eles têm, mas algumas frutas eles têm que pegar de fornecedor e trazer. E se com os fornecedores também eles entenderem que é parte do processo, ter a caixa deles, ter o uniforme, lembra que eu falei para você? Uniforme verde, ter tudo isso, fazer parte, porque acaba sendo uma cooperativa. Se para pensar, é uma cooperativa. E aí todo o processo de produção, como é que as pessoas, né, que tem que ser tudo mas trazer isso para a marca, tá vendo? Ó, sabor de verdade, trazer a fruta de verdade, mostrar a imagem de verdade, a acerola fresquinha, o meu morango, mostrar a fruta de verdade sem medo de mostrar que é uma fruta. Hoje tá tudo tão artificial, com inteligência artificial, que fica até esquisito a gente falar de uma fruta natural. Então trazer isso, mostrar um suco. Parece que a gente não vê coisa simples hoje, parece que é só comercial, e nem comercial hoje, né? Então, trazer tudo isso. Então, a marca, por exemplo, quando foi na polpa, a gente também colocou isso. Isso aqui modificou um pouco do que estava, tá? Mas só para você entender, mas tá vendo o que tem aqui embaixo? JPM Alimentos. Porque caso eles queiram vender feijão, que é um processo natural de empresas desse ramo, de sacar, né? Porque eles são praticamente uma ensacotadora, eles consigam fazer. Então aqui, por exemplo, tá como que ficaria. Esse aqui é uma apresentação que a gente fez mostrando como é que ficaria algumas marcas, como é que ficaria. Mas o tempo todo a gente batendo na tecla que sem ter transparente. As pessoas têm que ver a qualidade. Então a marca em si, ó, ela aplicada, ela fica melhor visível. Até por ser verde e amarelo, Brasil, colorido, todo mundo já conhece, qualidade. Então traz muito disso. E até no futuro eu falei para eles fazer um suco. Fazer um suco de laranja deles. Ou de maracujá, que eu gosto pra caramba. Então a marca ela fica muito mais presencial, ela fica sendo referência. Você não precisa gritar que a marca é gostosa, você não precisa gritar que a marca é doce, você não precisa gritar que a marca é natural. E essa foi a marca da JPM. Se você quer uma marca desse estilo, criada, pensada em cada detalhe, QR Code aqui do lado ou no link abaixo que a gente possa conversar e elaborar ela o mais fácil possível. Por que eu faço fácil? Porque é uma construção em conjunto. Porque se a gente ficar só a certeza do David ou a certeza se fosse, por exemplo, a Indiana, não sairia essa marca. É sempre uma troca de informações. É sempre uma troca. Nunca é só eu ou só você. Porque eu entendo da parte que eu falo assim, publicitário e como seu cliente vai melhor ver a sua marca. Você entende do processo. A gente tem que trazer a família aqui, entendeu? A gente tem que trazer tudo para que você consiga aplicar, que é o mais, que eu acho que é o mais difícil, identidade visual. E toda empresa que você conhece aí, é porque ela aplicou uma identidade visual por muito tempo. Então ela tem que repetir essa identidade visual por muito tempo, o que a JPM está fazendo. Então ela já está, se você pesquisar hoje JPM, nem existe JPM Frutas aí no Google, nem existe a marca antiga. Sumiu completamente, só tem a marca nova porque eles trabalharam corretamente em tudo. Então, se você gostou desse vídeo, você já sabe, se inscreve no canal, deixa o seu curtir, compartilha com aquela pessoa que está abrindo uma suqueteria, uma açaiteria, uma sorveteria ou até mesmo criando uma marca de polpas para que a gente possa fazer junto com essa pessoa e você também participar do processo. E se você quer saber mais como é que funciona aqui, todas as redes sociais, David Bargon, tô lá. Só pesquisar que vai me achar, tá bom? Eu fico por aqui, te vejo na próxima. Tchau, tchau!